Então alguém que fala para você que é contra a cannabis medicinal é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu? Porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, mostrar só doenças tratadas com CBD. O assunto cannabis medicinal não é nem tocado nas faculdades de medicina. Isso não faz parte do currículo médico ainda. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o canabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. A frase que eu vou falar vai ter um impacto durante a apresentação. Todo cânhamo é cannabis, mas nem toda cannabis é cânhamo. Eu sei que a palavra cânhamo, para alguns de vocês, é uma novidade, que é a palavra hemp, H-E-M-P em inglês. Então nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande, porque grande parte do que nós vamos discutir aqui hoje vem do hemp oil, que é o óleo de hemp, que vocês vão ver daqui a pouco, é muito concentrado em CBD, canabidiol, e praticamente não tem THC, tetrahidrocannabinol. Mas eu gostaria de começar enfatizando o seguinte: a desculpa de quem não quer trabalhar com a cannabis medicinal, a pessoa fala assim, mas não tem muito publicação científica. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. Porque se você digitar a palavra cannabis no Google, tem mais de 500 mil citações. Se você digitar a palavra cannabis no PubMed, que é onde a maioria dos médicos busca referência, tem mais de 18 mil artigos científicos. Só sobre cannabis medicinal tem mais de 600 artigos importantes na literatura. E olha o que eu vou dizer. Se você entrar no Amazon.com e ir para a seção de books, de livros, e digitar cannabis, tem mais de 1000 livros. Se você digitar cannabis, medical cannabis, tem mais de 30 livros só de medical cannabis. Tá? Só de cannabis médica. Então falar que não tem literatura é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. A literatura é muito vasta no que diz respeito a isso. Agora, existem países que estão extremamente adiantados, como é o caso de Israel, por exemplo, e existem países que estão extremamente atrasados, como é o caso da França, por exemplo. Então existe uma discrepância muito grande no mundo. E por que que tem isso? Porque tem a história do preconceito. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Dona Isabel. Tem mais de 130 anos. Ainda existe o preconceito racial no Brasil. A cannabis, a marijuana em inglês, a maconha, ela tem um preconceito muito maior, porque quando começou o preconceito da cannabis, da marijuana, foi em 1910, foi quando ela foi introduzida nos Estados Unidos. Os imigrantes mexicanos, fugindo da Revolução Mexicana em 1910, vieram e um dos hábitos que eles tinham era de fumar cannabis. E eles chegaram e se entrosaram com os afro-americanos. Então a maioria das pessoas que fumavam cannabis na época eram afro-americanos e mexicanos. Então a xenofobia, ou seja, a não apresentação do estrangeiro que estava entrando no território americano, não era bem-vindo, e a história do problema racial, juntando essas duas coisas, então tinha o preconceito racial, tinha o preconceito da xenofobia, e toda a literatura publicada, todos os jornais davam a impressão que era um problema que tinha vindo para os Estados Unidos, e é um problema sim, porque o uso dela fumando é um problema, e que o culpado eram os estrangeiros e os afro-americanos. Então criou-se um conceito muito grande em volta disso. E nós vamos discutir mais em detalhes ainda parte da história. E aí? Primeiro quero dizer para vocês
prestarem atenção, não deixarem ficarem com a gente até o final, porque traremos informações não só para profissionais de saúde, para os médicos que estão nos assistindo, mas também para as pessoas, né, doutor? Porque traz uma possibilidade de tratamento que é muito impressionante, né, doutor? É muito impressionante e é uma questão de tempo. A medicina inteira vai ter que adotar, porque não tem outra saída. Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído, mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato, e é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Primeiro, a maconha, a marihuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910. Trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937 não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo. Porque você vai ver que a cannabis ela pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países se usam de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mas o que eu quero separar aqui, deixar bem separado, é que toda essa nossa discussão aqui, nós vamos focar no que dá 80% da terapia ou mais, é no chamado CBD, que é um fitocannabinoide chamado canabidiol. O canabidiol não só não dá o barato, não tem essa psicoatividade de euforia, como, pelo contrário, ele bloqueia, mesmo que você estiver fazendo uso do THC, que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então alguém que fala para você que é contra a cannabis medicinal é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu? Porque a maioria das doenças, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar só doenças tratadas com CBD, que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência e que não muda a euforia, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo que tomou. E não é fumando que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de... Pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula. Tem muitos modos de aplicá-lo. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade. Há uma melhora de em torno de 40% nos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o canabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. Porque nós vamos ver aqui que o canabidiol e o THC têm uma ação de acabar com a dor. Tá? No mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram que há uma melhora, 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? A doença de Alzheimer, tem estudos também na literatura, pode procurar, cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico, e vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Que no Parkinson, a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%. O autismo, em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo de Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram, porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Meninos mais do que meninas. Se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, sei lá, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária, e um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada.